Paulo Roque, explica pra gente, sai dessa decisão, né? Paulo Roque compartilhou aqui comigo, né? Que bem de família pode ser penhorado para pagar dívidas contraídas em sua reforma. Isso, todo mundo tem que ficar alerta agora. Tem que ficar alerta. Inicialmente, boa tarde, Bárbara. Muito boa tarde, meus queridos e queridas ouvintes da Nova Brasil FM. Estou aqui com muito gosto. O programa tem recebido muitos retornos, muito feedback e o carinho dos nossos ouvintes. Que maravilha. Muito Não, ainda obrigado. você só traz informação relevante, não tinha Eu- como ser diferente. É uma prestação de serviço mesmo, né, Bárbara? É isso. Veja, primeiramente, o que é o bem de família? Toda pessoa, independentemente da renda, se ela tem um imóvel para sua residência, esse imóvel é considerado bem de família. Ok. E esse bem de família, qual que é o benefício que a lei dá? A lei diz claramente que esse bem que você usa para moradia e da sua Não família, é imóvel de não é aluguel, imóvel de é uma aluguel, para morar mesmo, a família para tá sua morando. moradia. Legal. Esse imóvel é considerado um bem de família e ele não pode ser penhorado, bloqueado pela justiça para o pagamento de dívidas. A lei abre algumas exceções. Primeira exceção é a dívida relacionada ao financiamento do imóvel. Então, Ok. você financiou o imóvel, está pagando, não conseguiu pagar, então esse bem pode, sim, servir ao pagamento da sua dívida. A justiça evoluiu para outras exceções. A principal delas, dívida de condomínio. Então, não estava previsto na lei, Olha. mas se seu imóvel está em um apartamento que é bem de família e deve condomínio, se você não paga, o seu apartamento pode ser penhorado para pagar as dívidas do condomínio. Eu lembro que isso foi um bafafá na época também, assim, teve Exatamente. muita discussão. E agora, mais uma exceção que a jurisprudência acaba consolidando, porque vem do Superior Tribunal de Justiça. Você fez gastos na reforma do seu imóvel. Foi lá na empresa de material de construção, foi na marceneiro, fez dívidas e na hora de pagar não pagou. O dono da loja de material de construção vai tentar te cobrar. Ah, não, só tem esse bem que é bem de família. O que a justiça está dizendo? Que nesses casos pode haver Que sim, nesses né? casos, essa dívida, por conta dessa dívida feita para melhorar o imóvel, para reformar o imóvel, o bem de família é sim penhorado. Nossa, faz sentido. Faz sentido conforme esse pensamento, né? São esses casos. Que é dívida para financiar o imóvel, dívida de condomínio. Essa dívida de reforma são todas as dívidas que fazem ali parte da você mexendo ou não com sua Agora, uma residência. outra exceção que muita gente não sabe Ai. é do fiador. Você sabe que prestar fiança é sempre um ato de favor. E Aham. muitas vezes as pessoas não dizem não com medo de desagradar o amigo, mas o problema é que muitas vezes ela não diz não e vão ficar inimigos depois para sempre quando a dívida não é Aham. paga. Por quê? A lei tem essa exceção na lei de locações que para pagar dívida de locação de imóvel, o bem de família Do fiador? do fiador, isso sim, pode ser penhorado. Gente, O olha a locador, vamos imaginar que o responsabilidade. locatário tem o imóvel dele. Esse eu acho uma das maiores injustiças. Porque o locatário tem o imóvel dele, ele não paga porque não pode bloquear o bem de família. Se ele resolver não pagar o imóvel dele, vamos imaginar, ele mora em Brasília de aluguel Aham. e tem um imóvel em Belo Horizonte. Então a justiça considera que esse mesmo estando em outra cidade, se é o único imóvel que ele tem, que ele tinha para residência lá, pode ser considerado bem de família. Legal. Então, esse imóvel de Belo Horizonte dele não pode ser penhorado para pagamento da dívida. Mas o imóvel do fiador, o bem de família, pode ser penhorado. Gente, olha a responsabilidade. Olha a Porque realmente, responsabilidade. Então, muitas olha, vezes, o seguinte, é melhor dizer não e o amigo ficar chateado que você ter uma inimizade lá na frente. meu pai falava, é melhor ficar amarelo agora de vergonha do que vermelho de dívida lá na frente contra dos outros, assim. Dá, mas não Exatamente. empresta Então, mas as dinheiro. pessoas não sabem disso. Se ficar sempre, quem faz Nunca fiança de soube imóvel, disso. peça sempre atualização de como está o pagamento do Perfeito. aluguel. Muitas vezes, não, estou achando que ele estava pagando legal, nunca me informou nada. Porque a fiança, na maioria das vezes, vai até a entrega das chaves. Até a devolução das Fazer um imóvel. chaves. E as pessoas não sabem disso, certo? Então, esse é o bem de família com essas exceções. E qual que é a preocupação? Que o endividamento dos consumidores está Tá aumentando. aumentado. Aham. Hoje você tem perto de 78% dos consumidores endividados no Brasil.
você tem cerca de 30% de inadimplentes, que é uma diferença entre inadimplentes e endividados. O endividado é aquele que tem dívidas. E você tem 78% que estão endividados, a maioria no cartão de crédito. Que é o pior. E você tem 30% que estão inadimplentes. O que é um inadimplente? É aquele que não consegue pagar suas dívidas, elas estão em atraso por mais de 3 meses. Esse é o inadimplente. O nome dele está no Serasa. O endividado, nem sempre o nome dele está no Serasa, porque ele está pagando em dia. E está aumentando o número de consumidores que têm recorrido à lei do superendividamento. Você sabe o que é a lei do superendividamento? Não faço nem ideia. É uma lei para proteger consumidores que estão em situação de superendividamento. É como a das empresas que declaram Recuperação judicial para poder... Que não consegue. Então, você tem uma espécie de recuperação judicial da pessoa física. Só que é um processo mais difícil que o processo das empresas. Quando que o consumidor pode entrar na Justiça do Distrito Federal, pode até o PROCON para fazer a extrajudicial, para fazer um pedido de proteção do consumidor superendividado. Quando que ele pode fazer isso? É quando as suas dívidas, ele pagando suas dívidas, ele não consegue ter um mínimo para sobreviver com dignidade. E qual é a definição desse mínimo? Esse mínimo existencial tem muita discussão. Imagino. Tem muita discussão na jurisprudência, na doutrina. Mas, em alguns casos... alimentação, transporte para o trabalho, alguns casos, alguns dizem que é 20% da renda. O governo tem um decreto dizendo que o mínimo do mínimo é cerca de R$500, depende da renda da família. Então, nesse contexto todo, o que é feito? É feito um chamamento de todos os credores para participar de um acordo de redução da dívida, escalonamento das dívidas dos consumidores. Então, o consumidor, através do seu advogado, pode ser a Defensoria Pública aqui no DF, que está muito bem aparelhada para tratar esse consumidor superendividado e levar o caso dele à justiça. Então, faz um plano de recuperação desse consumidor e escalonamento da dívida. Esse plano, em média, ele é de 5 anos para pagamento das dívidas. E todos os credores são chamados. Os credores que não comparecerem, amanhã terão que aceitar o acordo, mesmo não tendo comparecido. Então, por isso que é importante que todos os credores compareçam. E ali, apresentado o plano de recuperação desse consumidor, de repactuação das suas dívidas, e o limite é que ele tenha o necessário para sobreviver e que ele não entre novamente em situação de superendividamento, e ele é obrigado a frequentar um curso de educação financeira. Aí sim, o juiz poderá autorizar e reduzir as suas dívidas para que ele volte ao mercado com dignidade. Essa lei tem na França, tem em Portugal, lá nos Estados Unidos tem a chamada falência da pessoa física, mas é para ser utilizada com responsabilidade. Definitivamente, ninguém quer chegar ser usado. Tem outros detalhes assim, outros aqui, mas os importantes são esses. Agora diz, tem consumidor superendividado, só são os pobres, só são os de baixa renda? Não. Chegou para mim um caso esses dias, a pessoa tem um salário de R$40 mil. Tem uma dívida de 2 milhões. Meu Jesus. E como é que ela fez essa dívida? Crédito consignado, cheque especial e cartão de crédito. Então ela não conseguia pagar, pegava dinheiro emprestado, pegava o cheque especial para pagar. Ou pegava dinheiro emprestado do próprio banco para pagar essas dívidas. Não comprou um apartamento. Não teve um caso de doença. Simplesmente dívidas de consumo. De mau planejamento financeiro. Por isso que é direito do consumidor aqui. Por isso que aí essa pessoa que ganha R$40 mil está no topo da elite brasileira, sim, concorda? Sim. Está no topo do topo, porque é R$40 mil. Nós estamos falando de uma renda média no Brasil de 2 mil mês. Uma renda per capita em Brasília, que é a maior renda per capita do Brasil. Uou. Agora, nós estamos falando aqui de R$40 mil. Em alguns lugares da federação, a renda média mês é R$900 mil. Então, veja... Aí a importância que nós temos debatido aqui da necessidade de uma educação para o consumo.
Porque educação é liberdade. Não adianta você dizer que está liberdade e que está cheio de dívida. Você não vai conseguir fazer. Eu quero fazer um projeto para fazer um financiamento. Seu nome está no Serasa, você não vai conseguir. É você saber, é ter o controle sobre a sua vida. Não ser incomodados pelos credores. E o importante para tudo isso é o consumidor aprender a poupar. Tem consumidores, por exemplo, eu conheci um outro consumidor, numa mesma situação, que tem essa mesma renda, com a mesma família desse outro consumidor que está totalmente endividado, que ele, na verdade, tem uma poupança de 2 milhões. Não tem uma dívida de 2 milhões. O que leva a isso? O que leva a isso é o maior uso racional daquilo que você ganha. Sabendo que amanhã o imprevisível pode acontecer. Então, essas pessoas hoje podem ter uma velhice muito mais saudável do que umas pessoas, que esse caso desse consumidor, que hoje, coitado, aposentado, está aí super endividado. Paulo Roque, sempre que você vem aqui, eu fico com uma folha aqui do lado em papel, porque é muita informação relevante, a gente vai voltar em vários desses temas, e a gente precisa debater isso. Eu sei que é difícil, inclusive você, ouvinte, né? Você está passando por essa situação de endividamento, eu imagino o quanto seja complicado para você lidar com esse assunto, encarar de vez em quando, é melhor tapar o sol com a peneira, como o Paulo falou, né? Pega cheque especial para pegar cartão, para pagar não sei o quê, faz aquela bola de neve. E no Brasil tem um agravante, né? O juro aqui é pornográfico. Nossa. O juro reduziu para 100% do cartão, que é todo mundo, reduziu. Olha, nos Estados Unidos, o juro de uma pessoa com risco alto de crédito é 18% ao ano. Olha, risco alto. Risco alto de crédito. Aqui nós estamos falando de 100%. O juro, boa parte dessa dívida é juro. Sim. E com juro alto no Brasil, como nós temos, o consumidor tem que ser conservador ao fazer as dívidas. Muito obrigada, Paulo Roque. Valeu mesmo. E eu que agradeço, estou sempre aprendendo muito aqui no nosso programa. Um grande abraço. Tchau.